Hoje, vou explicar um filme de aventura, ficção científica e suspense chamado Guerra dos Mundos. Spoilers à frente! Rei trabalha como operador de guindaste de doca de carregamento em Nova York. Ele é um homem despreocupado, desfrutando sua vida livre de responsabilidades. Infelizmente, Rei também é um divorciado caloteiro e pai de um adolescente e uma menina. Rei volta para a casa do trabalho e encontra sua ex-esposa, Catherine, e seu novo marido esperando impacientemente na frente de sua casa. Parece que Rei esqueceu que seu filho adolescente, Robbie, e sua filha pequena, Raquel, ficariam com ele no fim de semana. Robbie é rude com Rei, chamando Rei pelo seu primeiro nome. Raquel está um pouco mais animada ao ver Rei abraçando. Catherine e o marido acompanham as crianças e veem que a casa de Rei está desorganizada, sem comida na geladeira. Robbie e Raquel se acomodam em seu antigo quarto, e Catherine informa Rei sobre a escolaridade das crianças. Rei então leva Catherine para fora e ela o informa que eles estarão em Boston na casa dos pais dela. Rei garante a Catherine que ela não tem nada com que se preocupar, pois ele pode lidar com um fim de semana com as crianças. Catherine sai e Rei ouve notícias sobre estranhas tempestades de raios acontecendo em diferentes países do mundo. Rei convida Robbie para fora para jogar bola, tentando se conectar com ele, mas o jogo esquenta quando Robbie diz a Rei que odeia visitá-lo. Rei acidentalmente quebra uma janela e Robbie entra. Raquel pede comida, mas Rei decide ir para a cama, dizendo a Raquel para pedir o que quiser. Rei acorda algumas horas depois e come com Raquel. Ele chama Robbie, mas Raquel diz que Robbie pegou o carro de Rei e foi embora. Rei corre para fora e vê seu carro desaparecido. Ele olha em volta e vê pessoas na rua todas olhando para um vórtice no céu. Rei fala com os vizinhos, dizendo que nunca viram nada parecido, especialmente porque é verão. Eles vão para o quintal para dar uma olhada melhor. O vento começa a soprar e Rei observa que o vento está soprando estranhamente em direção à tempestade. Raquel se junta a Rei quando o vento para de repente, e tudo fica em silêncio. O relâmpago então começa a atingir o chão. Raquel implora para Rei voltar para dentro, e Rei a leva assim que percebe que os relâmpagos estão ficando mais frequentes. Eles se escondem debaixo da mesa da cozinha, e Rei percebe que não ouviram nenhum trovão. O relâmpago continua caindo, atingindo sempre o mesmo ponto. O relâmpago finalmente para, e Rei olha ao redor da casa para verificar se há danos e vê que a energia acabou. Ele também vê que seu celular não funciona mais e até seu relógio parou. Rei sai e vê dezenas de carros parados no meio da estrada. Um vizinho diz a Rei que todos os eletrônicos estão inoperantes ou em curto. Ele encontra Robbie, pedindo desculpas, mas Rei diz para ele ir para casa o mais rápido possível. Robbie diz que estava perto do local onde o raio atingiu e contou mais de 26 relâmpagos em um ponto. Ele passa por uma oficina mecânica e seu amigo mecânico diz a mesma coisa. Rei então sugere substituir uma peça específica em um dos carros mais antigos para que funcione. Rei segue para o centro da cidade e vê uma multidão se reunindo no local onde todos os raios atingiram. Rei se junta à multidão e vê um buraco no chão cercado por asfalto rachado e concreto. Eles ouvem um estrondo vindo de baixo, e os policiais observam que não há canos, metros ou qualquer infraestrutura subterrânea que possa causar um estrondo. O estrondo se intensifica até que rachaduras se formem no chão. A multidão recua, mas o estrondo continua e o chão começa a rachar. As pessoas começam a fugir quando as janelas quebram e os prédios começam a tremer. A agitação continua até que as rachaduras formem um enorme disco circular no meio da rua. O disco gira e implode com um rugido alto. Um gigantesco tentáculo mecânico se estende da fumaça e dos escombros, saindo do buraco. Rei escapa por pouco, rastejando para fora do caminho antes que o tentáculo caia. Os tremores param e a multidão se reúne na borda do disco. Um zumbido mecânico alto enche o ar, aumentando em intensidade até que uma máquina enorme se ergue do buraco. A máquina se ergue em 3 pernas, alturando várias centenas de metros. As pessoas olham com admiração enquanto o tripé para sobre elas, mas uma sirene ensurdecedora vem da máquina. Apêndices aparecem no tripé e um raio de calor letal irradia para as pessoas abaixo. A multidão começa a entrar em pânico e correr em direções diferentes, mas a máquina continua seu ataque, iluminando os humanos com seu poderoso raio de calor, vaporizando-os em um instante. Rei corre o mais rápido que pode, desviando do raio de calor, desviando para a esquerda e para a direita. Ele consegue evitar o caminho de destruição do tripé, observando-o atravessar a cidade. Rei volta para casa em completo choque, incapaz de processar o que aconteceu. Robbie pergunta a Rei, mas Rei permanece em silêncio. Ele se lava no banheiro e se recompõe. Ele então ordena que Robbie colete o máximo de comida possível e vai para seu quarto para recuperar uma arma. Eles vão até a oficina mecânica e encontram um carro funcionando. Eles entram e o mecânico tenta impedi-los. Rei pede ao amigo para entrar no carro com eles, mas parece que o mecânico não tem ideia do que aconteceu. O tripé aparece à distância, e Rei liga o carro e sai em alta velocidade. Rei vai embora enquanto o tripé causa estragos atrás deles.
Rei consegue chegar à rodovia, desviando de carros estacionados e pedestres. Ele diz a Robbie que eles estão sendo atacados, mas Rei está incrédulo, sem saber como se referir ao que quer que os esteja atacando. Ele explica que o tripé veio do chão e teoriza que os relâmpagos poderiam ter sido um meio de ativar as máquinas. Rei planeja dirigir de volta para a casa de Catherine, mas a vê vazia. Rei diz que Catherine está em Boston na casa dos avós. Eles vão para o porão, pensando que seria um lugar mais seguro para eles dormirem. Eles tentam descansar um pouco, mas são acordados por sons estranhos e luzes vindo da janela. De repente, um zumbido alto é ouvido e o chão começa a tremer. Todos eles correm para uma parte inferior do porão, fechando a porta enquanto o fogo engole o porão. Amanhã chega e Rei sai para ver o que aconteceu. Ele descobre que a casa foi destruída e um enorme motor de avião em chamas fica na sala de estar. Ele sai e encontra um enorme acidente de avião. Ele vê alguém arrastando um armário de comida de avião para fora, e uma equipe de câmera de mídia aparece para ajudar a recolher a comida. O repórter diz a Rei que eles estavam com os militares, encarregados de documentar o exército lutando contra os tripés. Ela diz que os tripés têm um escudo, tornando bombas e mísseis inúteis contra eles. Eles perderam a comunicação com cidades de todo o mundo, e ela mostra a Rei imagens de dezenas de tripés dizimando uma cidade. Ela então mostra a ele imagens lentas dos relâmpagos, revelando cápsulas de metal cavando no chão toda vez que o raio atinge. A equipe de reportagem se prepara para partir, deixando o Rei para cuidar de seus filhos. Rei decide usar estradas secundárias, evitando grandes cidades e rodovias principais, escondendo o que parece ser o único carro em funcionamento em quilômetros. Robbie acha que eles deveriam voltar e lutar contra os invasores. Eles param para uma pausa no banheiro, e Raquel entra na floresta para fazer xixi. Ela acaba na margem de um rio onde vê vários copos flutuando rio abaixo. Rei chega bem a tempo de proteger os olhos dela, mas ela já tinha visto demais. Caminhões militares passam e Robbie implora para ser apanhado, ansioso para se juntar à luta. Rei grita para ele, tentando dissuadi-lo, mas Robbie o ignora. Robbie então fica com raiva de Rei, dizendo a Rei que eles só vão para Boston para que Rei possa deixá-los com Catherine, dizendo que Rei quer abandonar suas responsabilidades como pai novamente. Robbie finalmente para quando Raquel começa a chorar, perguntando ao irmão quem cuidaria dela se ele fosse embora. Eles então vão embora em silêncio. Eles chegam a uma cidade de balsas e as pessoas começam a bater em seus carros, implorando para serem liberadas. A multidão fica mais agressiva, alguns deles subindo no capô do carro. Uma pessoa joga uma pedra no para-brisa, fazendo com que Rei colida com um poste. A multidão imediatamente invade o veículo, e Robbie e Rei são arrastados para fora, mas Raquel fica presa dentro. Rei começa a lutar contra a multidão e leva vantagem quando saca sua arma e dispara vários tiros de advertência. A multidão recua e Robbie sai da multidão com o nariz sangrando. Outro homem aponta uma arma para Rei, e Rei solta a arma, concordando em entregar o carro. Rei, Robbie e Raquel vão embora, mas um homem pega a arma de Rei e olha para o novo dono do carro. Os três se refugiam em um restaurante abandonado, e quando o carro passa, o homem que pegou a arma de Rei atira no homem que estava dirigindo. Raquel soluça nos braços de Robbie enquanto Robbie observa a multidão desaparecer com o carro. A família então continua a pé até as docas da balsa, planejando cruzar o rio Hudson até Boston. Eles chegam a uma fila para a balsa quando um dos velhos amigos de Rei liga para ele. Ela fica feliz em ver Rei e diz a ele que também está tentando colocar sua filha em segurança. Enquanto conversam, Raquel vê vários bandos de pássaros voando. À distância, Raquel vê as árvores balançando. Rei percebe a multidão todos olhando atrás deles, e ele vê um tripé enorme pairando sobre a cidade. As pessoas começam a forçar a entrada nas balsas, mas o capitão decide que elas precisam sair. Os soldados seguram as pessoas enquanto a balsa se separa do cais. Mais tripés aparecem, e as pessoas chegam às docas, desesperadas para embarcar nas balsas. Rei passa furtivamente pelos guardas e eles embarcam na balsa, mas o amigo de Rei é deixado para trás. A balsa parte, seus motores se esforçando para acelerar. O capitão acha que eles estão seguros, mas ele vê luzes debaixo d'água. A água começa a girar e um tripé se ergue do rio. O tripé vira a balsa, despejando carros e pessoas no rio. Rei consegue segurar Robbie e Raquel, e eles seguem para as margens do rio. Enquanto nadam, eles veem pessoas sendo agarradas pelos tripés. Eles chegam ao outro lado do rio e assistem impotentes enquanto vários tripés arrebatam humanos do rio. Então, do lado oposto, mais tripés aparecem usando seus raios de calor para vaporizar os civis fugitivos. A família continua correndo para a floresta. No dia seguinte, eles caminham pelo campo, juntando-se a outros refugiados. Eles veem explosões à distância, e Robbie corre para dar uma olhada melhor. O resto da multidão corre para testemunhar a luta, e caças, caminhões militares e tanques chegam. Rei grita, mas Robbie o ignora. Soldados seguram Robbie e outras pessoas, e Rei o alcança. Os soldados estão gritando ordens uns para os outros, dizendo que seu poder de fogo é ineficaz.
Eles recorrem a segurar os tripés o suficiente para que os civis fiquem em segurança. Rei tenta colocar sentido em Robbie, mas Robbie não ouve, hipnotizado pelo tiro e explosões. Raquel, que Rei deixou perto de uma árvore caída, observa helicópteros de ataque e mísseis cruzarem o céu. Rei prende Robbie e Robbie implora a Rei para deixá-lo ir. Robbie diz que precisa ver e fazer parte da iniciativa para revidar. Rei vê Raquel sendo abordada por estranhos e percebe que precisa deixar Robbie ir. Robbie e Rei trocam um olhar antes de Rei correr atrás de Raquel. Robbie corre para o tiroteio enquanto Rei recupera Raquel dos estranhos. Ele então vê uma enorme bola de fogo envolvendo a encosta antes de tripés se erguerem do inferno. Rei vê um homem com uma espingarda convidando-o para se abrigar e se apressa. Eles se refugiam no porão do homem, escapando do ataque do tripé. Rei tenta fazer Raquel dormir, mas Raquel tem problemas para dormir. Rei então decide cantar uma pequena canção de ninar para ela, e Raquel cochila com lágrimas nos olhos. Rei fala com o homem que se apresenta como Arlan. Arlan diz que perdeu toda a sua família e diz a Rei que ele tem água e comida suficientes para durar semanas. Rei então começa a falar sobre como os invasores se prepararam para a invasão por um longo tempo. Os tripés foram enterrados milhares, possivelmente milhões de anos atrás. Ele não considera a invasão uma guerra, mas um extermínio. Arlan diz que não é de desistir e diz a Rei que quer revidar. Arlan revela que chamou o Rei para sua casa não para fornecer abrigo, mas como um convite para acompanhá-lo em sua luta contra os tripés. Rei percebe que cometeu um erro grave, vendo que Arlan desenvolveu delírios, se tornando suicida. Rei está apavorado com a possibilidade de ter acidentalmente colocado ele e Raquel em uma situação tão pior quanto enfrentar os tripés. Rei ouve barulhos vindos do lado de fora e vê os tripés cavando no solo. Não muito tempo depois, ele percebe estranhas raízes vermelhas se formando ao redor das paredes do porão. Ele vê Arlan conversando com Raquel, dizendo a Raquel que vai cuidar dela se algo acontecer com o Rei. Rei leva Raquel imediatamente, mas antes que eles comecem a discutir, os tripés param de fazer barulho e Rei vê uma sonda alienígena entrar no porão. A sonda parece uma enorme cobra flutuante com luzes no final. Rei leva Raquel, e eles rastejam pelo porão, ansiosos para evitar a sonda tripé. Eles mudam de local várias vezes, se escondendo em lugares diferentes, e Rei vê Arlan empunhando um machado, pronto para atacar a sonda. Rei implora para ele não fazer isso, e Arlan hesita. Eles acabam se escondendo em um canto, usando um espelho para enganar a sonda. Não encontrando nada, a sonda sai. Rei, Raquel e Arlan acham que estão seguros, mas ouvem algo descendo de cima. Finalmente, eles colocam os olhos nas criaturas operando os tripés. Os alienígenas não se parecem com nenhuma criatura da Terra, andando sobre 3 pernas e tendo mandíbulas menores. Eles têm grandes cabeças triangulares, grandes olhos e são magros e ossudos. Os alienígenas se movem pelo porão, aparentemente se comportando como exploradores em vez de caçadores. Arlan carrega sua espingarda e aponta para os alienígenas, mas Rei chega bem a tempo de detê-lo. Os dois lutam. Rei está determinado a manter sua presença oculta, e Arlan está igualmente motivado para matar os alienígenas. O som estrondoso de uma sirene de tripé soa e os alienígenas se apressam de volta. Arlan então ameaça Rei, chamando-o de covarde. Ele provoca Rei, dizendo que Rei pode até preferir se tornar o animal de estimação dos alienígenas em vez de revidar. Não muito tempo depois de sua ligação com os alienígenas, Arlan liga para Rei e eles testemunham um homem sendo sugado o sangue dele. Rei percebe que as estranhas raízes vermelhas e o som alto contínuo que eles ouviram vêm dos tripés usando o sangue humano para terraformar o solo, tornando-o semelhante a qualquer planeta de onde eles vieram. Arlan foge, tentando freneticamente cavar um túnel, gritando como ele nunca deixaria os alienígenas pegarem seu sangue. Rei está preocupado que Arlan esteja fazendo muito barulho, mas Arlan fica mais frenético, gritando mais alto. Rei agarra Arlan, mas Arlan o acerta com uma pá. Rei percebe que Arlan não vai parar de gritar e decide recorrer a ações mais drásticas para mantê-lo quieto. Rei coloca uma venda nos olhos de Raquel, dizendo para ela cantarolar uma música e cobrir os ouvidos antes que ele volte para Arlan. Lutando e grunhidos são ouvidos do outro quarto, e Raquel tenta o seu melhor para abafar o barulho. As coisas se acalmam e Rei sai triunfante, mas parece que sofreu a maior derrota de sua vida. Naquela noite, Raquel tem problemas para dormir. Ela se sente e está em choque completo, ficando cara a cara com a sonda alienígena. Rei começa a hackear a sonda com o machado, e Raquel sobe as escadas correndo. A sonda se retrai, mas Rei descobre que Raquel está desaparecida. Ele corre atrás dela, saindo da casa, e vê a paisagem coberta de gavinhas vermelhas e raízes. Ele sobe uma colina e vê que os tripés terraformaram uma enorme extensão de terra até onde ele podia ver, todos banhados em vermelho. Um tripé aparece e Rei corre, encontrando cobertura em um carro. O tripé vira o carro antes de sair de Rei e mirar em Raquel. O tripé pega Raquel e começa a se afastar. Rei persegue, gritando. Ele encontra um pacote de granadas em um carro militar e começa a jogá-lo no tripé.
A granada detona ao atingir o escudo do tripé, mas chamou sua atenção com sucesso. O tripé se vira e pega Rei, depositando-o em uma cápsula com outros cativos. O tripé parece estar carregando dezenas de pessoas em cápsulas, pegando pessoas em intervalos, usando o sangue como combustível para a enorme máquina. Rei encontra Raquel, mas ela fica em choque. Um tentáculo desce da máquina, escolhendo outro humano, e agarra Rei. Rei é parado, mas leva as granadas com ele. Um soldado pula, agarrando o braço de Rei, tentando puxá-lo de volta para baixo. O resto dos prisioneiros ajudam e salvam Rei com sucesso. Rei cospe os pinos das granadas e o soldado diz a todos para se prepararem para uma explosão. As granadas detonam, causando uma cadeia de explosões dentro do tripé. A enorme máquina tomba, derrubando seus cativos. Rei e Raquel continuam andando até chegarem a Boston. Na cidade, eles descobrem um tripé que havia caído, descansando na lateral de um prédio. Rei pergunta a um soldado o que aconteceu e, de acordo com ele, o tripé começou a se mover de forma irregular em círculos antes de cair sobre si mesmo e terminar no prédio. Rei também vê que as raízes que cobrem as ruas começaram a murchar e morrer. Todos os refugiados tomam cuidado quando ouvem um tripé se aproximando. Os civis continuam andando enquanto os soldados antecipam uma luta. Rei vê um bando de pássaros descansando no tripé e eles chamam dos soldados, dizendo que o tripé não tem escudos. O comandante vê isso e ordena que suas tropas comecem a atirar no tripé. Para sua surpresa, os mísseis atingiram. Eles começam a atirar no tripé, dando tudo de si. Mais mísseis atingem e o tripé cai. Soldados se aproximam do tripé caído, e uma escotilha se abre para revelar seu ocupante moribundo, seus membros frágeis. Rei finalmente chega à casa dos pais de Catherine e encontra todos em segurança. Raquel corre para a mãe, para a surpresa de Rei, Robbie sai de casa ileso. Os dois se abraçam, finalmente reunidos. Os invasores chegaram com toda a intenção de eliminar e escravizar humanos, usando sua tecnologia e armamento superiores para deixar a humanidade de joelhos. Depois que todas as armas do homem falharam, o fim dos invasores veio nas mãos das menores criaturas do planeta, as bactérias. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like e ative as notificações. Obrigado por assistir até aqui.